pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Pé na Estrada. E hoje o Pé na Estrada é especial. Hoje tem pertencimento, tem cultura, gente, cultura das nossas raízes aqui do nosso Paraná e do nosso Brasil. É com grande alegria que eu trago vocês para esse grande evento cultural, Café Benim Cultural. Produção aí, Ventania, trazendo um pouquinho da história de Benim, da África, presente aqui no nosso país, no nosso Paraná. Hoje tem diversidade, pluralidade, tem muita coisa boa, gente. Agora vem comigo que eu vou apresentar um pouquinho para vocês desse espaço maravilhoso aí, super apoiador da cultura africana, que é o Fica Cozinha e Café, aqui em Curitiba. Vem comigo que tem gastronomia, tem bate-papo, tem entrevista, tem cultura, tem aprendizado. Vem com a Drica. Gente, claro que o Pé na Estrada, né, nesse evento maravilhoso, hoje em especial, não poderia deixar passar sobre a nossa querida gastronomia. E hoje um pertencimento aí trazendo a África e a importância da cultura africana para o nosso país, né? Então eu estou aqui com um tesouro, um presente hoje aí direto de Benim, estou aqui com a Sati, ela vai se apresentar e vai contar um pouquinho, né, da tua história, da tua jornada como chefe de cozinha africana aí. Vem mais para cá, vamos lá. Então, eu sou a Satirati Diane Abekele Amiri, eu sou do Benim e eu vim aqui no Brasil para poder fazer o curso de nutrição. Eu fiz o meu curso e eu me formei aqui na Federal, né, mesmo, na UFPR. E durante a pandemia, assim, tudo estava parado, né? Daí, tipo, eu tive bastante tempo, daí eu estava com muita saudade de alguns pratos lá da África, do meu país. Daí eu acabei resolvendo começar a fazer uns testes, assim, dos pratos, para me relembrar, né? Daí acabou dando certo e eu até quis compartilhar um pouco com o povo aqui de Curitiba. Daí eu abri uma página no Instagram de comidas africanas. E eu acabei divulgando um pouco alguns pratos, mas depois eu tive que focar de novo no curso, né, para poder finalizar, mas é basicamente isso. Gente, agora eu estou curiosíssima, né? Quero saber um pouquinho do seguinte. Os pratos que vão ser apresentados aqui hoje, ele tem uma certa particularidade. Não são pratos comuns que a gente vê aí, né, em lugares gastronômicos ou até mesmo em buffets, né, servidos assim diariamente. O desafio, como que é, Sati, trazer esses pratos para quem não é africano, para quem ainda não conhece a cultura africana, né? Então, o principal, né, o que tem que saber é que a base dos ingredientes em si são coisas que são bem presentes também na culinária brasileira. O que vai mudar é o jeito de cozinhar as coisas, o processamento e o jeito de temperar também, principalmente isso, os temperos. Muda bastante. E dependendo também da região, né, aqui no Brasil, né, daí tipo tem uns que assim não fogem muito do que eles estão acostumados a comer. Mas se eu for me basear aqui em Curitiba, as pessoas têm um paladar um pouco mais sutil, um pouco mais leve. Daí talvez sim eles percebam uma grande diferença, né, mas não negativamente. É só que realmente o sabor é um pouco mais puxado, sabe? Mas normalmente na culinária africana, né, em bastantes pratos africanos, principalmente nessa região oeste da África, e geralmente os pratos são bastante apimentados, mas não precisa se assustar, que hoje a pimenta vai ser bem controlada, daí nada para tipo, assustar o pessoal. Isso. Benim, ele tem uma característica muito interessante com relação a a parte gastronômica, que é essa parte de tempero, muito puxado também para a parte indiana. A colonização se deu muito nesse processo também, né, Sati? Não
realmente, porque assim, o Benin, a gente foi colonizado pelos franceses. Só que daí o bom do Benin é que tipo, a gente ainda conservou bastante a nossa cultura e os nossos pratos, tanto que no Benin todo mundo, a língua oficial é o francês, mas Dá para perceber, gente? mas a cultura é muito presente. Os pratos que a gente come também, né? Mas hoje em dia, né, acaba tendo essa miscigenação, né? Tipo uma mistura de cultura, né? Mas de base no Benin, tipo em bastantes países da África, a gente já está tipo acostumado também a temperar bastante as comidas, sabe? E quais que são os temperos mais utilizados aí em Benin? Nossa, o mais engraçado é que tipo é a mesma base que aqui no Brasil, tipo é cebola, Dá um cheiro, gente, essa cozinha. Então, mas a gente também usa bastante gengibre, talvez tenha tenha essa diferença. A gente usa gengibre, tipo pimentões também, vai dependendo muito do prato, sabe? E o que eu posso falar também em relação aos temperos é o jeito de temperar, porque a gente, dependendo do prato, a gente tipo pica os temperos, mas tem outros pratos que na verdade a gente faz uma pasta de temperos. Daí já tem uma mistura, dependendo do prato que você for fazer, tem a dosagem, né, a quantidade dos ingredientes, daí tem aquela mistura para poder fazer o prato em si, sabe? Daí é a principal diferença, assim, vamos dizer. Agora, gente, vamos conhecer um pouquinho mais no Vamos Ver mesmo, né? Vamos aí, anota, pega o caderno de receita, que a gente vai ensinar uma receitinha para você e ela vai falar um pouquinho mais dessa receita. Vamos então, Sati, contar um pouquinho desse prato, o nhan. Ó, já aprendi a falar, já. Nhan, anhã, anhã. Vamos falar um pouquinho desse prato, né? O que vai de ingredientes e por que ele é tão diferente, né? Mas que você pode fazer em casa. Então, é que é um prato, na verdade, bem simples de fazer, inclusive, e os ingredientes dá para encontrar aqui em Curitiba mesmo. E é um prato da capital histórica do Benin, que é o Porto Novo. Daí lá ele é feito basicamente, né, vou falar, à base de batata doce, mas daí tem versões de Inhame. tem versão de inhame e de batata normal. Mas enfim, a receita tradicional, né, é a batata doce, daí ele é feito com alguns temperos, pode ser cebola. Lá a gente usa bastante camarão em cipó para temperar as coisas. Daí nesse prato, por exemplo, vai também o camarão em pó para poder temperar, que ele dá um bom gosto. Daí vai um pouco de alho e o gengibre é facultativo. Mas também vai caldo de frango e azeite de dendê, que é o ingrediente cereja do bolo. Exatamente, cereja no bolo mesmo, é azeite de dendê. Mas aí é tipo um ragu. Você coloca a batata doce, coloca os temperos, um pouco de água, o caldo de frango, e daí você coloca um pouco de azeite de dendê. Daí deixa no fogo até ele cozinhar. Quando ele ficar bem macio, é só misturar ele, tipo um purê, mas assim, com textura, né? Tipo, não chegar a ser... não chegar até a textura mesmo do purê. É mais um ragu mesmo. Que legal. E aí, estão curiosos? Então, prepara a caneta aqui agora. Vai começar para vocês aí a nossa receitinha, né, gente? E a Sati, nossa chefe de cozinha, que está mostrando todo esse preparado aí, né, gastronômico africano aí para vocês. Direto de Benin, né, gente? Bora! Gente, olha só quem está aqui do meu lado.
né, que vai contar um pouquinho da importância desse grande evento, né, e do que é trazer esse pertencimento, esse resgate, né, do povo africano e principalmente para os brasileiros também, para a valorização. Quando a gente valoriza, a gente respeita e é uma luta constante, né, em prol desse respeito. Tudo bom, minha querida? Tudo bem. Prazer, sou a Solange, angolana. Atualmente trabalho com a produção cultural, né, dando esse apoio aqui ao pessoal da Ventania, meus irmãos. E, assim, esse evento a gente traz ele para proporcionar e enfatizar também um pouco mais a nossa cultura, né? Hoje em dia a gente viu que o mundo está mais atualizado, então tem alguns bloqueios ainda que precisam ser destrincados, assim como a gente fala, e trazer um pouco da nossa cultura faz as pessoas conhecerem esse além que existe de toda aquela burocracia que é montada através da África. Então, por isso que a gente procura cada vez mais fazer eventos como esse, para que a gente tenha essa ligação, essa interligação, digamos assim, entre as culturas. E foi-se o tempo em que, quando se falava de África, né, se falava do negro, a gente trazia muito a parte da vitimização, né, Solange? Hoje é uma conquista, né? Hoje é uma busca pela liberdade, principalmente ter o reconhecimento de que somos o povo forte, né? Olha só, as raízes brasileiras são africanas e indígenas, então a gente não pode esquecer nunca disso, né? Exatamente, então tem que ter consciência que existe sim uma raiz, existe sim uma diversidade, mas não é só voltada para vitimismo, não é só voltada para racismo ou bloqueios culturais que existem. E sim essa mudança, né, essa inovação que hoje traz um pouco dessa interculturalidade no mundo atual. Por isso que a gente busca cada vez mais trazer isso e é muito bonito ver que as pessoas recebem bem, né? Então cada vez mais a gente vai procurar fazer para que isso possa ser enfatizado. E falando nisso, falando em receber bem, eu não posso deixar, gente, a gente estava conversando nos bastidores aqui, né, de mandar um beijo, né? Eu não tenho certeza se ela vai estar no evento daqui a pouquinho, mas eu já quero mandar um beijo para nossa amiguíssima, minha parceiraça aí, a Lurdinha, uma batalhadora, que faz essas roupas maravilhosas, gente. Trajada na dona Lurdinha aqui, é a minha musa. Isso, nossa estilista negra, inclusive ontem eu comentei dela também no evento. E é isso, gente, é mostrar que a gente pode usar assim no nosso dia a dia, é entender o porquê das nossas cores, né? Por que a gente gosta dessa alegria, dessa, né, brincos e tudo mais que a gente utiliza. Sim. Tem uma história muito legal também, que é a respeito das tranças também, nas mulheres, né? O próprio significado, o simbolismo dela também, né? Sim, as nossas tranças hoje é uma representatividade. Então a gente tenta fazer ela trazendo um pouco da nossa raiz, não esquecendo essa essência, né? Mas fazendo e enfatizando cada vez mais que existe essa raiz. E por mais que a gente esteja fora do nosso continente, a gente traz essa cultura para manter a raiz firme, né? Não se desprender totalmente. Porque muitas das vezes, muita gente pensa que quando você vai para um outro lugar, você vai perder a raiz, você vai perder a sua essência, você vai perder aquela coisa que você tem estruturada dentro de você. Então a gente cada vez mais tenta manter essa mesma estrutura para o pessoal entender que não precisa se desprender, não precisa deixar as suas raízes por fora e para enfatizar outra cultura você não precisa se desprender das suas próprias culturas. Aculturar alguém ou algo, gente, é um crime da humanidade, né? Você não pode fazer isso. Por isso o respeito, né, de fazer com que aquela cultura se torne presente, né? E se apropriar da cultura também é maligno, gente. Não pode não, né? Isso é bem importante. Igual a gente brinca, né? A gente pode usar toda a cultura, podemos. A gente só não pode se apropriar dela, né? Então o Brasil ele construiu junto. Essa palavra é muito legal, construiu junto, né? Então, nós temos hoje a cultura que nós temos, essa diversidade. Se a gente é conhecido mundo afora pela diversidade que a gente tem, né? Essa pluralidade, é graças a todos esses povos que aqui vieram, né? Que chegaram, sejam eles indígenas, negros, imigrantes e tudo mais, né? Exatamente. Fazer parte, sim, pode. Se apropriar, não. É exatamente isso. Então, venha fazer parte das outras culturas, conheça outras culturas, faça enfatizar cada vez mais outras culturas. Aí sim, você verá o resultado, verá a vantagem e também os benefícios que essas outras culturas cada vez mais possam se aprofundar, né, no mundo afora.
Gente, uma linda, né? Obrigada, viu? De verdade, estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo levar um pouquinho, né, dessa cultura aí presente, da importância de vocês aí para o nosso mundão afora. Inclusive em Angola, gente. Um beijo grande para quem vai assistir a gente também através do streaming, lá na África, em Angola, que a Drica tem um público bem bacana também. Beijo! Hoje é Benin, gente. Bora pra cá. Convidado especial hoje, eu vou falar eu, né? Mas Especialíssimo! tem mais gente comigo, a Stephanie Fernandes, né? Que está junto comigo na Ventania Produções, que foi comigo no Benin para conhecer as raízes dela este ano, no mês de março. Então ela está carregada de cultura. Passamos 30 dias no Benin, onde ela redescobriu, inclusive achou a casa da família dela, os Fernandes, lá no Benin, e de onde eles saíam para vir para cá, né? Fora ela, vai ter o Oren Scutton, que é de uma família, né, iniciada a uma linhagem específica do Vodou, que a gente chama de Egun, né? Ele tem um conhecimento mais profundo sobre essa parte. Ele vai trazer um pouquinho dessa cultura, da etnia dele também, né? Então vamos ser nós três a comandarem o painel hoje e vai ser super interessante. Gente, é isso, né? O programa Pé na Estrada, podendo levar um pouquinho da importância, né, de resgatar, né, essas nossas raízes aqui do nosso país e valorizar, que é o mais importante. Sempre lembrando, jamais se apropriar, jamais tentar aculturar o outro, né, porque isso é um crime contra o ser humano, né, mas principalmente respeitar, né, ter essa tolerância que é o mais importante, reconhecer o valor, de todos, né? a cultura é de todos, né, o africano compartilha a sua cultura, porque mais vocês sabem da nossa cultura, melhor para nós, e a gente consegue comunicar de uma forma mais tranquila. Legal. Obrigada pelo presente, Ted. Gente, fica com a Drica que daqui a pouco, depois do intervalo, eu trago mais novidade para vocês, esse grande evento, claro. Vem com a Drica.